Olá, meu nome é Mara Diotto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento, sempre trazendo assuntos interessantes e inovadores para você. Você conhece o Profissional 4.0? Você sabe quais as competências, quais as habilidades que o mercado está exigindo dele? E você se considera um empreendedor? Essa é a nossa conversa de hoje. E na nossa conversa de hoje nós trouxemos o Bruno Martins, que é um diretor da Trilha Carreira Interativa, que veio conversar conosco para dar maiores esclarecimentos, trazer mais conhecimento para a gente sobre o assunto. Muito prazer ter você conosco, Bruno. Prazer é todo meu. Tá? Gostaria que você, antes de mais nada, se apresentasse, colocasse sua trajetória até chegar na trilha, para que a gente pudesse conhecer você melhor. Legal. Eu sempre fui entusiasmado por empreendedorismo, né? Então passei por algumas empresas no início da carreira, depois da minha formação em administração de empresas, passei por empresas multinacionais e depois me enveredei para consultoria, né? Consultorias, principalmente consultorias de RH, em recursos humanos, né? Até chegar na trilha. E foi um sonho trilhado lá atrás, né? Onde eu consegui realizar, e há 2 anos a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana com os profissionais e com as empresas. Como é que o que te fez apaixonar por RH? Porque a área de negócios, ela tem 4 vertentes, né? Uma delas é recursos humanos. Sim. E o que fez você se apaixonar por essa área, que é uma área bem instigante, Sim. É uma área que exige muito Sim. de todos os profissionais, como todas, mas essa Sim. tem que estar muito apaixonado por pessoas para poder desenvolver um bom trabalho. Acho que essa tua fala final é que resume, né? Porque se você não gostar de pessoas, não for apaixonado por contribuir com as pessoas, você não trabalha no RH, né? Então, essa minha paixão foi desde quando eu me tornei headhunter, comecei a realizar processos de recrutamento para grandes empresas e contribuir na vida das pessoas. E quando eu simplesmente colocava aquele profissional dentro de uma empresa, tirava de uma e colocava em outra e fazia aquele processo de recolocação, aquilo me entusiasmava, né? Aquilo realmente era uma referência para mim de prazer no trabalho. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho de uma forma muito feliz e até idealizar a trilha. Tá, eu sei que a sua formação é em marketing, mas antes da trilha você teve alguma atividade com RH que fez você abrir os olhos para esse caminho, né? Com certeza, com certeza. Eu passei, na verdade, minha formação em administração de empresas, né? Com especialização em gestão de marketing e vendas pela SPM, e depois eu pude contribuir em algumas consultorias de RH por onde eu passei, né? A minha trajetória, ela é formada por consultorias em recursos humanos, consultorias especializadas em carreira e em recrutamento de executivos, até eu chegar e me sentir preparado para ajudar na trilha carreira. Sim. E o que você considera, o que a trilha considera a carreira interativa? Que vocês se apresentam ao mercado como trilha, desenvolvimento de carreira interativa. Nesse mundo digital que a gente vive, é um mundo que exige tanta agilidade, né? Eu não falo correria, porque correria é uma coisa default da gente no nosso dia a dia. Sem dúvida. Mas o que é a agilidade que a carreira interativa exige e que vocês da trilha propiciam? O nome surgiu, junto com a minha sócia Roberta, né? Muito em função do que a gente gostaria de contribuir com as pessoas, mas de uma forma diferente, né? A gente já tinha passado por diversas experiências, né, e frentes dentro de consultoria, e achávamos que o melhor caminho era termos o consultor, né, ou na verdade o cliente nosso final, muito próximo da trilha, né? Como é que a gente faria esse atendimento? É por isso que surgiu a carreira interativa. Hoje a gente tem alguns sistemas que nos apoiam, né, para poder fazer essa comunicação de uma forma bem próxima do assessorado, de uma forma que eu entenda melhor a vida dele, né, que eu consiga contribuir de fato com o autoconhecimento dele e, consequentemente, conseguir contribuir com a carreira dele, né? É o que ele espera, né? O objetivo principal do profissional que contrata a nossa consultoria é, de fato, atingir um objetivo que é se reposicionar bem no mercado. Né? Esse reposicionamento exige capacitações hoje diferentes, né, Bruno? Eu acho que o mundo hoje está exigindo características diferentes desse profissional, Sim. que é o profissional 4.0 que a gente falou no início. Exatamente. E que tipo
quais as competências e habilidades que o mercado está exigindo hoje? Uma boa pergunta, né? O mercado tem mudado muito. Desde o Fórum Econômico lá da Indústria 4.0 na Alemanha, surgiram alguns estudos, né? Inclusive em pesquisa com os maiores diretores de RH do mundo, né? Em diversas organizações, perguntaram para eles quais eram as habilidades que eram mais requisitadas a partir de agora, né? Até 2025. E por incrível que pareça, assim, a habilidade social que hoje, claro, está em alta, mas não era até então, vai ser a principal habilidade, né, esperada por todos os RHs. Então, hoje o gestor, ele de fato não adianta somente ter a parte técnica, né, mas ele tem que realmente desenvolver a habilidade social para administrar conflitos, entendimento de projetos complexos e como é que ele coordena isso junto com os colaboradores, né? A geração, as novas gerações vindo, como é que ele administra esses conflitos, né? Essa diversidade tão grande, né, entre profissionais que existe hoje. Muito, exatamente. Hoje a gente já fala em 4, né, gerações, mas vamos... Eu ia te perguntar disso, eu ia falar, como é que está o estudo das gerações? Eu faço estudo de gerações, mas assim, estou um pouco desatualizada. Eu parei na geração alfa agora, mas as coisas já estão bem desenvolvidas. Eu queria que você falasse um pouco, porque cada uma, e todas estão interagindo hoje no mercado, né? Existe essa interação e é preciso conhecê-las para saber como que a gente pode gerir um bom trabalho. Né? Com certeza, porque, claro, cada geração, ela nasceu em períodos diferentes, então tem culturas diferentes, valores diferentes, e isso vai interferir diretamente no trabalho, né? A forma de comunicação é diferenciada também, né? Hoje o líder, ele tem que ter esse olhar, né, para poder administrar todo esse conflito que existe, né? Tem um dado, eu gosto muito de pesquisa, né? Tem um dado importante, acho que numa consultoria chamada Smart Vital, que 12%, existe 12% de perda de produtividade por causa do conflito dessas gerações. Imagina, né? A gente perde muito tempo, praticamente improdutivo, você ficar para entrar em sintonia, né? Para entrar em sintonia. Então, esse eu acho que é o grande, né, o big desafio aí para esses próximos períodos, né, nas organizações. Os gestores, de fato, têm essa missão. E como é que eu converso, como é que eu faço com que eles se conversem, né, bem? Porque dá. Né? Eu acho que essa é a riqueza. Aliás, essa convivência para se fazer um bom trabalho é muito necessária. Né? Muito necessária em qualquer projeto. Né? É muito importante ter a disciplina, por exemplo, de um profissional da geração X, mas ter também o entusiasmo, né? E toda aquela dinâmica de energia de uma geração Y. A impetuosidade, né? De uma nova geração. E com todo o respeito, ter os cabelos brancos da geração Baby Boomer faz com que esse mix, né, de competências e habilidades fazem a diferença no final. Acho que uma coisa que caracteriza bem as novas gerações é o empreendedorismo mesmo, né, Bruno? Eu acho que o empreendedorismo, além do Brasil ter essa necessidade, o mundo todo teve a origem no empreendedorismo diferente do Brasil. O Brasil é mais uma necessidade do que o ímpeto mesmo. Claro. Mas existe essa necessidade. E essas novas gerações trazem mesmo essa característica de empreendedorismo. Fala um pouquinho sobre isso, como que isso influencia a carreira, seja do empresário, empreendedor, seja do funcionário empreendedor, porque não dá para todo mundo ser empreendedor como empresário, né? Com certeza. Tem que ter os dois lados. Cada vez mais, né? É claro que o mercado, ele ainda é resistente, né? A gente vive um mercado com um pensamento muito tradicional, né? Com a resistência ainda de novas formas de condução dos projetos. Mas o fato é, a característica empreendedora, ela é cada vez mais requisitada nas organizações. Né? Haja visto que o principal ponto, na minha opinião, né, um pilar super importante de carreira, é você olhar a carreira como se fosse o seu próprio negócio. Né? Isso é fundamental, porque um negócio, ele precisa de um pilar financeiro muito bem estruturado. A carreira também. Né? Isso, inclusive, pilar financeiro, eu acho que é um ponto mais importante para que você consiga administrar melhor os seus próximos passos. Imagine uma situação em que um profissional se encontra desempregado. Né? Se ele não tem um pilar financeiro justo,
organizado, estruturado, equilibrado, ele não tem muito tempo, né, para poder se movimentar. Ele vai ter que se movimentar para qualquer empresa. Sim. E qualquer empresa... Ele acaba se forçando a um caminho que não seria o ideal mesmo. Exatamente. E qualquer empresa, muitas vezes, não serve. Ele vai ficar 6 meses, 1 ano e vai acabar saindo porque não vai existir esse fit cultural de valores, né? O propósito dele vai estar totalmente desalinhado com o propósito da empresa. Então, isso, de fato, é algo muito importante. A gente está passando por um processo de transição, mas é muito importante esse executivo ter esse olhar empreendedor, ou seja, eu preciso planejar financeiramente a minha empresa, eu preciso ter uma reserva para poder ficar 6 meses, 1 ano desempregado, eu preciso ampliar a minha rede de contatos sempre, independentemente do período, né, que eu esteja dentro dessa empresa. O que eu mais vejo, né, são situações que o profissional ele desenvolve uma carreira dentro de uma grande organização durante 15 anos, né? E esquece, né, que existe um mercado lá fora. Ele faz parte do mercado. Sim. Ele não é empresa, ele está na empresa. Sim. Né? Isso é importante. Ele faz parte de um desenvolvimento de mercado, né? Ele é importante nesse processo. Então, muitas vezes falam, mas eu devo falar com um headhunter, eu devo falar com um profissional de RH? Claro que deve. Né? Não é porque você está empregado, que você está desenvolvendo um trabalho, que você não pode falar. Você deve falar com as pessoas. E como é que vocês lidam com o imediatismo dessa geração mais nova? Porque a geração mais nova, ela tem uma característica, essas 2 gerações mais recentes, né? Elas trazem uma característica de imediatismo muito grande. Sim. E isso é aquilo de querer agora, resolver agora e não pensar muito no planejamento de futuro. E como que vocês recomendam, qual é a recomendação de vocês para esse profissional com esta característica tão jovem, com tanto gás, né, mas com tanto imediatismo? Eu sempre falo, né, que o autoconhecimento é um dos fatores essenciais, né, para que esse profissional se conheça e consiga desempenhar uma atividade que faz sentido para o propósito dele. Então, não é a maioria, né? Tem jovens que gostam de planejar também. Sim. É claro que é uma característica dessa geração nova. Isso, como tudo tem exceção, né? Como tudo tem exceção, mas é importante ele trabalhar num lugar que dê essa oportunidade para ele, que o projeto que ele encare, ele consiga se desenvolver, de fato consiga atingir sucesso. Né? Então, acho importante, primeiro de tudo, esse jovem se autoavaliar, né? Para entender como é que eu vou me realizar. Mas ele não é difícil para fazer autoavaliação? Ele não tem uma dificuldade? Quanto mais novo, claro, mais difícil mais dificuldade ele tem para isso, né? Sim. Se ele já está inserido no mercado, se ele já tem um começo de carreira. Sim. Então, assim, como que você lida com isso? Porque é uma autoavaliação bem difícil, né? Num jovem que está começando uma carreira. Sim, sem dúvida. E a gente atende, né? Inclusive na consultoria, hoje a gente tem um pilar de produtos, né? Só para atender o que eu chamo de primeiro emprego, né, que é o first job, que é exatamente isso. O desafio é esse. Como é que eu consigo utilizar ferramentas que façam com que ele, de fato, invista tempo nisso, porque geralmente, como você bem colocou, né, geralmente ele não tem paciência, né, ele tem uma resistência com esse tipo de avaliação, mas a gente realmente tem uma conversa com ele, desenvolve... O trabalho de moldagem é mais difícil. Um trabalho de moldagem, um trabalho de fato, não te diria de convencimento, mas de troca, de colocar alguns cases de sucesso de profissionais jovens. Não é porque ele veio de uma geração, né, mais recente que ele não tem que planejar, ele não tem que pensar no médio e longo prazo, ele não tem que guardar dinheiro, ele não tem que aumentar a rede de contatos dele. Então, quer dizer, isso em carreira faz parte do jogo para qualquer geração, né? Seja ela mais jovem ou seja ela mais sênior. E falando já dessa nova fase, dessas novas gerações, eles estão vivendo um momento muito difícil, nós também, claro, mas iniciar uma carreira ou começar a estruturar uma carreira num momento tão difícil econômico que a gente vive. Né? A gente está vivendo num momento, já faz algum tempo, já está na hora de reverter isso, senão a gente não aguenta mais. Mas a gente tem sinais aí, né? A gente pode ver pelas próprias oportunidades que estão surgindo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado que você, para recolocação de profissionais com essa dificuldade que temos. Como que vocês veem este presente e este futuro? Claro. A gente, né, como você bem disse, né, a crise, ela
com certeza se apoderou de todos os segmentos de trabalho, né? Todos sofreram, né? Inclusive desde profissionais mais júniores até os altos executivos, de diversos segmentos. Desde o ano passado, eu sinto que o mercado vem melhorando, né? As oportunidades, a gente consegue visualizar mais, né? Um maior volume, mas ao mesmo tempo o número de profissionais, né, e executivos que estão disponíveis no mercado ainda continua alto, né? Então, Sim. quer dizer, o que a gente tem hoje, né? As empresas, elas conduzem processos mais rigorosos, né? Então a peneira é maior. Sim. Esse profissional tem que ter mais competências do que antes ele não tinha, né? Como eu te disse, na indústria 4.0, né? Habilidade social. Não adianta aquele programador de software, ele é super expert naquela linguagem de programação. Tecnicamente ele é Tecnicamente, muito bom. mas ele não consegue desenvolver uma fala com o gestor, ele não consegue ter espírito de equipe, ele não consegue empreender na carreira dele. O próprio mercado de tecnologia mudou exatamente nesse sentido. Antes você tinha profissionais que só falavam de tecnologia, eles começaram a inserir nas empresas de tecnologia profissionais que conseguissem fazer essa ponte entre os seus clientes, né? Porque é preciso mesmo você não apenas saber tecnicamente do que você está falando, do que você está fazendo, mas poder passar isso de uma forma compreensível, de uma forma inteligente, para que o teu conhecimento seja transmitido e aceitado de uma forma inteligente também, né? E isso vai muito do fazer o mais com menos, né? Quer dizer, hoje não tem como um olhar da organização ser somente entrega técnica, né? As empresas, elas estão pensando muito de como eu vou produzir mais, né? Como eu vou ter mais projetos, né? Como eu vou ajudar mais clientes com menos recursos, né? Seja recursos humanos ou seja recursos técnicos. Então você está me dizendo que o profissional é muito mais generalista, ele tem que ser multifunções, ele tem que saber muito sair da sua zona de conforto. É isso que você está querendo passar, é essa mensagem que você está querendo passar. Não tenha dúvida, é claro que ele sempre vai investir no core dele, né? Existe um core de carreira, que ele vai seguir isso, que é a grande fortaleza dele em perfil profissional, mas ele vai ter que estar de olho nas outras habilidades, né? Ele vai ter que, se ele não fala bem em público, ele vai ter que começar a falar. Se ele não se relaciona bem com os colegas de trabalho, ele vai ter que começar a perceber isso, né? Ter uma percepção social. Vencer suas dificuldades para conseguir continuar desenvolvendo uma carreira. Perfeitamente. Né? E é muito importante a gente falar também, Bruno, porque eu sou do mundo acadêmico, sou professora universitária também, e eu falo muito para todo mundo que o mercado está muito difícil, a gente tem um nível de desemprego muito grande, mas as empresas também têm grande dificuldade em encontrar profissionais muito competentes, que atendam às suas características. Então, essa convergência de interesses precisa existir. Com certeza. E precisa fazer com que o profissional se aperfeiçoe cada vez mais. Exatamente. Como é que eu chego no Red Hunter, hein? Como é que é a forma mais coerente, mais inteligente de chegar no Red Hunter? Eu posso contribuir com algumas dicas. Hoje o Red Hunter, ele é muito assediado, né, pelos profissionais, porque ele é o profissional, né, que está na linha de frente das posições. Que vai fazer essa ponte. Que vai fazer essa ponte com o cliente dele. E eu não vejo outra forma de ter de existir um approach mais soft, mais leve, né? O que eu vejo hoje no mercado são profissionais encaminhando o currículo à torta direita para headhunters, né? Ele não consegue nem ler direito. Não, e muitos currículos que são incompreensíveis, né? Que chegam sem qualquer noção estética. Sem qualquer estrutura, né? Sem qualquer apelo para a carreira. Então, a minha dica aqui, né? Se eu fosse contribuir, se eu puder contribuir, é de fato, assim, mapear quem é aquele headhunter, né? Quais vagas, quais oportunidades ele trabalha, né? Qual a especialidade dele? Ele trabalha numa boutique, né, de recrutamento, ou ele trabalha num grande player de executive search? Então, eu acho que começar a pesquisar mais sobre a vida daquele headhunter, né? Eu acho que a entrada que ele tem é muito numa linha
linha de mensagem, não encaminhar o currículo logo de cara. Eu acho que essa é uma dica super importante. Eu recebo muitos currículos sem, né, pé nem cabeça. Então, eu até entendo... E que parece uma obviedade, não é, né? As pessoas não têm, muita gente não tem essa noção de encaminhamento. Não tem essa noção, né? Chega a de fato, né, fazer mailing list, né? Um spam de currículo, que eu sempre gosto de falar. E não é, acho que, a forma ideal, né, para você, de fato, conduzir uma conversa com o headhunter. Eu acho que se o headhunter tem uma oportunidade que você tem no perfil, tente mapear como é que aquele headhunter pode receber o teu currículo, né? Primeiro converse, né? O LinkedIn é uma ferramenta muito utilizada hoje, ela pode abrir portas, ela pode ser aí o facilitador. Das redes sociais, eu acho que o LinkedIn é o mais apropriado mesmo, né? Embora todas sejam ferramentas hoje para todas as partes, sem eu dúvida. acho. Mas o LinkedIn ele tem uma característica racional, sem muito dúvida. Inteligente de approach mesmo. Muito, sob o ponto de vista, né, do profissional que está em transição, o LinkedIn, eu te diria que é uma ferramenta necessária. Né? É através dela que ele vai evoluir a rede de contatos, ele pode entrar em contato com os outros headhunters, né? Com headhunters que de fato podem receber o perfil dele, ele pode construir, né, reconstruir a rede dele com contatos antigos nas empresas nas quais ele trabalhou. Então eu vejo que o LinkedIn de fato é um facilitador, não é tudo, né? É uma parte do processo Como de transição. sempre, a gente tem várias ferramentas, né? Eu acho Exatamente. que tem que saber usar o que em qual momento. Exatamente. Tem a sua propriedade específica. Sim. Mas é muito importante. Mas também. é muito importante. Hoje não dá para não trabalhar com redes sociais. Não né? dá. Uma outra, né? Se eu puder dar outra dica, o LinkedIn é importante, a web, as redes sociais, muito importante. Mas o mais importante é ele se relacionar. Sim. Então, nada adianta ele ficar... ele está disponível no mercado e ele investe um grande tempo trabalhando na casa dele, na web. Isso vai fazer com que as chances dele diminuam. Sim. Né? Então, ele tem que estar em movimento, ele né? tem que estar em movimento constante, ele tem que estar tomando café com as pessoas, né? Conhecendo gente nova. Então, eu acho que este é o melhor processo para ele conduzir a transição dele. Falar com as pessoas, né? Tentar agendar cafés, almoços. Aí né? a gente volta lá para aquele ponto que a gente estava falando. Quem não tem esta habilidade, desenvolva. Se você não tem essa habilidade de socializar-se, né, tem que desenvolver, porque faz parte do processo de recolocação, de você, e mesmo depois de recolocado, né? Claro, Eu acho que você tem que fazer o trabalho que a pessoa fala, agora eu estou empregado, então já sentei a pua. E não é por aí, 80% dos casos acontece isso. Você tem que estar em movimento o tempo todo, as relações, elas são alimentadas, a reciprocidade de relações tem que existir. E para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a felicidade, porque a gente que é feliz fazendo o que faz, né? Exatamente. A gente gosta de falar muito sobre isso mesmo, que Sem a gente dúvida. tem que estar no lugar onde você está, é feliz sabendo o que você faz, bem, buscando o seu autoconhecimento e fazendo disso uma felicidade, para você e para os outros, né? Porque quem é feliz, deixa os outros felizes também. Felicidade me lembrou uma frase do Cortella, né? Do Mário Sérgio Cortella, filósofo, que ele coloca muito bem, né? Felicidade é momentânea, né? Felicidade não é algo, né, que é constante, perene, né? Senão a pessoa seria tola, né? Então, felicidade é algo pontual, é o êxtase, né, daquele momento. Então, como na vida, né, na carreira é a mesma coisa, né? Na carreira você tem que colecionar momentos de felicidade. Como que eu chego nessa equação? Né? Acho que o primeiro ponto, eu acho que eu já comentei aqui, é o autoconhecimento. Primeiro, fazer uma avaliação do que você deseja para a tua vida, né? Para a tua carreira, e quais habilidades eu tenho que possa contribuir para o meu propósito dentro daquela organização. E na competência, o que eu preciso aprender também e que eu preciso desenvolver, claro, né? Competências, elas estão aí para serem desenvolvidas, né? Não é que você não tem aquela competência que você não possa desenvolver. Você pode, né? Então, a primeira tarefa, né? Essa autoavaliação, eu acho que faz com que você consiga entrar numa empresa correta, né? Que ela tenha equalização, né? Perfeita não vai existir, mas uma equalização mais adequada ao teu perfil profissional,
onde você pode ter essa troca com a empresa há muitos e muitos anos, né? E aí sim gera felicidade. Isso, e até porque quando você falou do Cortella, eu lembrei disso. A gente não está 100% fazendo tudo que a gente gosta, porque o mundo não é assim. A gente tem que aprender a lidar com as coisas que a gente não tem, com as adversidades, e é importante a gente saber lidar com tudo isso. E o profissional me pergunta, né? Mas estou infeliz na empresa, quero ir para outra, porque eu estou tendo um determinado, né, problema X. Mas eu falo para ele, você pode ter problema Y na outra empresa. Sim, e na outra você pode ter Z. Então, assim, nunca vai fechar a equação de ausência de problemas. Sempre você vai ter adversidades. Né? A questão muito é como você lida com essas adversidades e no meu ponto de vista, você lida melhor quando você se conhece melhor. Perfeito. Isso é importante, né? Eu conheço, eu sei o que eu quero, eu estou empoderado, né, da minha carreira profissional, da minha vida, eu sei os próximos passos que eu quero galgar, então fica mais fácil eu ser mais feliz, ter momentos mais felizes dentro da organização. E lidar melhor com as adversidades. Com as adversidades que vão existir. Que vão acabar, a gente vai enfrentar. No dia a dia, a gente enfrenta, e o tempo todo acontece uma outra vez. Né? Isso aí. Essa é a riqueza, né, do autoconhecimento. O profissional pode desenvolver, de fato, projetos muito importantes na carreira dele, pode colecionar momentos felizes, mas tem que partir dele. Né? Esse empoderamento é ele que conduz. Não é a empresa é um meio. Né? A empresa vai dar infraestrutura, a empresa vai dar o ambiente, né? Mas quem deve ser protagonista da vida dele e da carreira é ele mesmo. Perfeito. Bruno, foi muito bom ter você aqui, agradeço muito a sua presença. Você quer deixar alguma informação de contato? Depois o lettering aparece, mas eu queria que você falasse. Informações de contato com a Trilha Carreira, né? Nosso telefone é 5093-4622, 011 São Paulo. E o e-mail de contato, contato@trilhacarreira.com.br. Eu agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço. E ficamos aqui com mais um programa de Carreiras e Negócios. Aguardamos vocês na nossa audiência da próxima vez. Muito obrigada.